Amém? São 10h53 de domingo de 2007. Nesse tempo presente, nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo esse curso de teologia, graças a Deus, que Deus nos deu de graça. Amém? Nós estamos agradecidos a Deus. Pedimos a Deus que Ele nos conceda a bênção de concluir este curso, que não é fácil. E nós estamos felizes. Nós vamos passar agora para o 6º módulo e nós vamos estudar sobre a história do cristianismo, Faculdade Seminário Teológico Nacional. Recomendo a todos que façam esse curso, é de graça, ninguém paga nada. No seu tempo que você vai ter, você vai dedicar 1 hora, 2 horas do seu tempo precioso para estudar a palavra de Deus. Amém? Um tempo que é precioso para você e para mim e para Deus. A história do cristianismo. O cristianismo é uma das chamadas grandes religiões. Tem aproximadamente 2 bilhões de seguidores em todo o mundo, incluindo católicos, ortodoxos, protestantes. O cristianismo vem da palavra Cristo, que significa Messias, pessoas consagradas, ungida. Abaixa aí, do hebraico Marchi, o Salvador. Foi traduzido para o grego como Christus e para o latim como Choristos. A doutrina do cristianismo baseia-se na crença de que todo ser humano é eterno. A exemplo de Cristo, que ressuscitou após sua morte. A fé cristã ensina que a vida presente é uma caminhada e que a morte é uma passagem para uma vida eterna. E feliz para todos que seguirem o ensinamento de Cristo. Os ensinamentos estão contidos exclusivamente na Bíblia, dividido entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento trata da lei judaica, o Torá. Começa com relatos da criação e em todo permeado pela promessa de que Deus, revelado a Abraão, a Moisés e os profetas, enviaria à terra seu próprio filho como Messias e Salvador. O Novo Testamento contém ensinamentos de Cristo, escritos por seus seguidores. Os principais são os 4 evangelhos, nós já estudamos sobre isso. Mensagem Boa Nova, na primeira disciplina desse curso nós já estudamos. Escrito pelos apóstolos Mateus, Marcos, já estudamos a doutrina, a teologia deles. Marcos, Lucas e João, também inclui os Atos dos Apóstolos, cartas e ensinamentos que foram passados de boca em boca no início da era cristã, com destaque para as cartas de Paulo e o Apocalipse. Agora estamos falando de internet para internet, rede de rede, conexão para conexão. O nascimento do cristianismo se confunde com a história do Império Romano e com a história do novo judeu. Na sua origem, o cristianismo foi apontado como uma seita surgida do judaísmo, terrivelmente perseguida. Quando Jesus Cristo nasceu por volta do ano 4 a.C., na pequena cidade de Belém, próximo a Jerusalém, os romanos dominavam a Palestina. Os judeus viviam sob a administração de governadores romanos e, por isso, aspiravam pela chegada do Messias. Criam que seria um grande homem de guerra e que governaria politicamente, apontado no Torá, como um enviado que os libertaria da dominação romana. Até os 30 anos, Jesus viveu anônimo em Nazaré, cidade situada no norte do atual Israel. Aos 33 anos, seria crucificado em Jerusalém. Ressuscitaria 3 dias depois. Em pouco tempo, aproximadamente 3 anos, reuniu seguidores, os 12 apóstolos, e percorreu a região pregando a sua doutrina e fazendo milagres como resultado, como ressuscitar pessoas mortas e curar
cego, logo tornou-se conhecido de todas as grandes multidões e seguiam. Mas para as autoridades religiosas judaicas, ele era um blasfêmio, pois autodenominava-se o Messias. Não tinha aparência e poder para ser o líder que libertaria a região da dominação romana. Ele apenas pregava paz, amor ao próximo. Para os romanos, era um agitador popular. Após ser preso e morto, a tendência era de que seus seguidores se dispersassem e seus ensinamentos fossem esquecidos. Ocorreu o contrário. É justamente nesse fato que se assenta a fé cristã, como haviam antecipado os profetas no Antigo Testamento. Cristo ressuscitou, apareceu aos seus apóstolos, apóstolo quer dizer enviado. O que significa a palavra apóstolo? Apóstolo quer dizer enviado, que estava escondido, e ordenou que se espalhasse pelo mundo, pregando as suas mensagens de amor, paz, restauração e salvação. O cristianismo formou-se como uma religião de origem divina. Seu fundador era o próprio Filho de Deus, enviado como salvador e construtor da história junto com o homem. Ser cristão, portanto, seria engajar-se na obra redentora de Cristo, sendo como base a fé em seus ensinamentos. Rapidamente, a doutrina cristã se espalhou pela região do Mediterrâneo e chegou ao coração do Império Romano. A difusão do cristianismo pela Grécia, Ásia Menor, foi a obra especialmente do apóstolo Paulo, que não era um dos 12 e teria sido chamado para a missão pelo próprio Jesus. A comunidade cristã se multiplicaram, surgiram rivalidade. Em Roma, muitos cristãos foram transformados em mártires, comidos por leões, espetáculos no Coliseu como alvos da ira de imperadores atacados por corrupção, devassidão. Em 313, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, concedeu a liberdade de culto, o que facilitou a expansão da doutrina por todo o império. Antes de Constantino, as reuniões elas ocorriam em subterrâneo, a forma catacumbas, que até hoje pode ser visitada lá em Roma. O cristianismo, mesmo firmado como origem divina e como qualquer outra prática por seres humanos com liberdade de pensamento e diferentes formas de pensar. Desvio de percurso, situações históricas determinaram os rachas que dividiram o cristianismo em várias confissões. As principais são os católicos, protestantes e ortodoxos. O primeiro grande racha veio em 1054, quando o patriarca de Constantinopla, Miguel Carolarius, ele rompeu com o Papa, separando o cristianismo do cristianismo controlado por Roma, as igrejas orientais ditas ortodoxas, bizânticos, depois Constantinopla. Istambul, da igreja na Turquia, seria até 1453 capital do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. O Império Romano do Ocidente já havia caído muito tempo antes de 476, marcando o início da Idade Média, e foi justamente na chamada Idade Média, ainda hoje um dos períodos mais obscuros da história, que o cristianismo enfrentou seus maiores desafios, produzindo acertos e erros. Essa caminhada culminou com os seguidores, culminou com o segundo grande racha a partir de 1517. O teólogo alemão Marinho Lutério, membro da ordem religiosa dos agustianos, revelou-se contra a prática da venda de indulgência e passou a defender a tese de que o homem somente se salva pela fé. Lutério, excomungado, ele funda a igreja luterana, não reconhece a autoridade papal, nega o culto aos santos e acaba com a confissão obrigatória e o celibato dos padres religiosos, mas mantém o sacramento do batismo e da Eucaristia. Mais tarde, a chamada Reforma
protestante deu origem às outras inúmeras igrejas cristãs, cada uma com diferentes interpretações de passagens bíblicas ou de ensinamento de Cristo. Deixa eu ver se está gravando, né? Porque ainda agora eu passei 10 minutos. Outras levantadas pelo próprio Espírito Santo dão continuidade ao propósito do Senhor Deus. Guia histórico do cristianismo. Muitas vezes o pregador precisa ter uma ideia da história do mundo e das igrejas verdadeiras, que Cristo tem conservado até os nossos dias. Este pequeno estudo sobre algumas datas destacadas na história não é completo. Algumas datas são aproximadas somente. Primeiro século depois de Cristo, 2630 depois de Cristo, a Igreja de Jesus constituída. Jesus Cristo juntou alguns judeus convertidos e batizados para começar sua igreja. Data e local desconhecido. Não havia organização formal. Jesus deu apóstolos e profetas à igreja. Eles estão no fundamento dela. Não há apóstolos e profetas atualmente. Não são necessários. Jesus deu a fé ou a doutrina apostólica. Igreja uma só vez para sempre. Ele contempla e não a necessidade de receber novas revelações. Jesus deu o batismo à igreja, e o batismo de João que ele próprio recebeu. É a imersão em água do crente confessa, em obediência à direção do Espírito Santo pela igreja que Jesus fundou e enviou ao mundo. Jesus deu a ceia memorial à igreja para lembrar dele até a sua volta. É feito com pão sem fermento e o cálice sem memória do corpo e sangue de Cristo. Jesus deu disciplina à igreja para que ela continue separada do mundo e para o crescimento espiritual dos seus membros. Jesus deu o Espírito Santo à igreja para que ela tenha a sua direção, presença e poder até a volta de Cristo. Jesus deu à igreja a ordem para pregar o evangelho, batizar discípulos, ensiná-los na doutrina até os confins da terra, até a consumação do século. A igreja de Cristo é separada do Estado. Jesus prometeu que a sua igreja não morreria, Mateus 16, 18. Cada igreja local é independente, autônoma e sem hierarquia. A destruição de Jerusalém pelos romanos e a nação de Israel espalhada. Até o fim do primeiro século depois de Cristo, a igreja tinha plantado igreja em muitas terras, tais como Palestina, Síria, Grécia, Turquia, Itália, Espanha, Bretanha, Pérsia e até as divisas da Índia, África, etc. A igreja era o quê? Missionária. Algumas heresias aparecem, mas muitas igrejas continuam fiéis. Nenhuma igreja no mundo estava ligada ao Estado. Não havia organizações missionárias, nem associações, convenções ou confraternização, mas havia sim uma obra missionária que funcionava muito bem. No quarto século depois de Cristo, 1203 depois de Cristo, surgiu as origens que o mundo, a maneira de interpretar a Bíblia. 2249 depois de Cristo, o imperador Décio veio ao trono romano e exigiu que todos, sem exceção, abraçassem a religião pagã ou morressem. Muitos falsos crentes deixaram as igrejas. Quando voltaram depois da perseguição e quiseram ser membros, houve divisão no meio dos cristãos se deveriam recebê-los de volta ou não. 251, 256 depois de Cristo, origem dos novacianos, separação da igreja que depois foram reconhecidos pelo governo. 312 depois de Cristo, a separação dos irmãos no norte da África, da igreja que depois vieram a ser igreja católica romana. Esses irmãos, eles receberam o nome de um líder chamado Donato,
um pastor de destaque na época. Eram iguais aos novacianos e duraram muitos séculos. 312 depois de Cristo, o Edito de Milão, reconhecido o cristianismo como religião. Durante esse tempo, 3 doutrinas falsas desenvolveram: a formação de hierarquia, alguns bispos, pastores, começaram a mandar, além de sua própria igreja, foram chamados bispos paroquiais, bispos que governam várias igrejas. O bispo metropolitano, que governa outros pastores. O governo da igreja foi estruturado como a do Estado. Regeneração batismal, batismo infantil. Havia vários grupos de igreja primitiva e verdadeira. A montanista no século II, século VIII. Novaciano do século III, do século VIII. Os cristãos ingleses, desde o século I até o Sínodo do Litey, 664 depois de Cristo. Nessa data passaram a ser católicos. Cristão na Ásia Menor, das montanhas Taurus no sul e leste, do Mar Negro até o século. Do quarto ao quinto século, 314 até 336 depois de Cristo, Silvestre, um bispo, pastor em Roma, o imperador Constantino estabeleceu o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Constantino, ele presidiu o concílio de Nicéia, que definiu o credo com o mesmo nome. O capital do império foi movida para Constantinopla, Bizâncio ou Istambul de hoje. 437 depois de Cristo, Constantino foi batizado no leito da morte. Prova que não era um cristão verdadeiro, porque pensou que estava levando todos os pecados da sua vida de uma só vez antes da morte. Ele creu na regeneração batismal. 476 depois de Cristo, a queda de Roma e o Império Ocidental. Os erros desta época. As heresias já desenvolvidas foram transformadas em doutrina oficial da Igreja unida com o governo romano. O imperador como Pontífice Maximus e o grande sumo sacerdote do cristianismo, Constantino precisava de apoio político dos cristãos. Ele, por sua vez, queria prestígio, poder e dinheiro. Com o desenvolvimento eclesiástico da hierarquia dos pastores, o bispo de Roma foi chamado pai da igreja, isto é, o Papa, o bispo universal. Capital político, Constantinopla, capital religiosa em Roma, desenvolvimento da adoração de imagem, relíquia, regime sacerdotal estabelecido, salvação pela intercessão dos homens, igrejas verdadeiras neste tempo. A Grã-Bretanha era o baluarte do cristianismo verdadeiro durante 6 séculos, começando no tempo. A Grã-Bretanha era o baluarte, cristianismo verdadeiro, durante 6 séculos, começando no tempo do apóstolo Paulo, no ano 597 depois de Cristo. Ele chegou um monge católico, Alce Agostinho, pelas ordens do Papa Gregório I, para converter os anglicanos, mas achou o cristianismo já fundado, funcionando muito bem. Um pregador por nome de Patrício, fez um bom trabalho no meio desta igreja já existente, desde o tempo de Paulo. Este pregador já era católico, porque a igreja católica não tinha chegado lá ainda.